Bom, pessoal, eu sou a professora Ana Cristina, tá? E essa é a aula que a gente vai falar sobre remuneração. É uma aula muito legal que a gente vai falar de dinheiro. Geralmente os alunos gostam muito dessa aula dentro do assunto gestão de pessoas ou administração de recursos humanos, tá? É um subsistema da administração de recursos humanos, tá? Como você vai remunerar, compensar a pessoa pelo trabalho dela, pelo que é devido, tá? Então a remuneração total, ela se divide basicamente, né, entre os grandes teóricos aí da administração. A remuneração total, ela se divide basicamente em remuneração básica, incentivos salariais e benefícios, tá? Vamos ver um pouquinho a diferença deles de uma forma bem rápida. A remuneração básica é o salário da pessoa, tá? Tem gente que tem salário por hora, tem gente que tem salário mensal, tá? É o salário da pessoa básico, tá? Os incentivos são os bônus, é o plus, é o a mais que a pessoa ganha. Pode ser sempre ou não, mas que fique claro que aquilo não é o salário básico, a remuneração básica da pessoa, tá? Aqui temos exemplos de bônus, participação nos lucros, tá? É o plus, tá? É um incentivo salarial. E temos também, compõe a remuneração total, os benefícios. Tem gente que fala assim, professora, mas por que o benefício compõe a remuneração? Bom, vamos lá, um plano de saúde, por exemplo. Vamos supor que numa empresa você ganhe R$2.000, é o seu salário, R$2.000. Mas aquela empresa, ela te dá um plano de saúde. Você participa de alguma forma do pagamento das consultas, dos exames, mas é de uma forma pequena. Então as empresas, ela tem essa facilidade, né, pelo número de funcionários, ela faz um acordo com empresas de plano de saúde, com operadoras de saúde, então ela consegue dar um plano de saúde como benefício. Isso atrai no emprego, né? Elas sabem que isso atrai, isso retém o funcionário. É bom reter os bons funcionários, né? Isso hoje em dia um desafio para as empresas, reter os bons funcionários. Então, um benefício, aí no caso, o plano de saúde, poxa, quanto eu gastaria para ter um plano de saúde para mim, para o meu esposo, para minha filha? Poxa, acho que eu pagaria uns R$2.000 por mês. Então, isso é algo que você está deixando de gastar. Então, o benefício entra sim na nossa continha lá do salário, tá? Você pode não entrar em dinheiro para você pagar do seu bolso, a empresa que paga, mas você deixa de gastar. Então, quando a gente faz as contas do nosso viver, né, a gente tem que levar também isso em consideração. Então, o benefício também faz parte da remuneração total de uma pessoa, tá? Aqui, como exemplo, a gente tem seguro de vida e transporte. Agora, a remuneração, ela também pode ser classificada em financeira, direta ou indireta, ou não financeira, tá? Pensa assim, é a compensação por um salário de uma pessoa. É a compensação pelo trabalho de uma pessoa. Uma financeira direta é o salário dela, o que eu ganho pelo meu trabalho, ok? Financeira indireta, bom, o acordo coletivo desse ano, né, pelo sindicato, vou ganhar um dinheirinho a mais. Por quê? Porque, de acordo com o acordo coletivo desse ano, o salário tem que subir um pouquinho, então vou ganhar um atrasado. Isso é uma compensação financeira indireta, não é exatamente aquilo que eu ganho todo mês. Eu ganhei algo a mais, veio um dinheiro que estava atrasado, que veio, tá? Então é financeiro, que é em dinheiro, de forma indireta. E ela pode ser também uma compensação não financeira. Poxa, professora, como assim não financeira? Porque a gente é muito materialista, né? A gente pensa muito... Claro, a gente tem que pagar nossas contas, então a gente pensa muito no dinheiro como salário. Mas existem outras formas também de reconhecimento pelo seu trabalho. Bônus de viagem,
tá? A empresa te deu um passeio, ou uma festa, ou um reconhecimento, né? O tão famoso funcionário do mês, que bota lá aquela plaquinha. É um tipo de compensação não financeira pelo seu trabalho, tá? Vamos dar pausa, vou apagar e vou voltar aqui para explicar mais coisas a vocês. Então, continuando aí, gente, a gente agora vai falar de tipos de salário, tá? Geralmente na remuneração básica ou combinado aí da remuneração básica com os incentivos, ok? Então, tipos de salário. Muito interessante a gente pensar nisso, porque vocês mesmos vão identificando locais e pessoas que vocês conhecem ou empresas que vocês conhecem que fazem esses tipos de salário, tá? Pode ser um deles apenas que a empresa usa, ou a empresa também pode fazer um combinado de mais um ou 3 tipos de salário combinados, tá? Então vamos lá. Primeiro, remuneração definida por cargos. É a mais conhecida, tá? Vamos para o exemplo do mercado. O caixa, quem opera o caixa, o salário é R$2.000. Quem está repondo o estoque, o valor é R$2.500. A pessoa que está ali só atendendo e limpando as mercadorias, o salário é R$1.000. Então, é um salário fixo por cargo. Não importa se a pessoa se desempenha mal ou bem, ou melhor um pouco que o outro, que também se desempenha bem, ou a pessoa é top naquela função. Não importa o tempo que ela está ali, há quanto tempo, não importa o nível de escolaridade, porque normalmente isso já foi decidido quando houve o recrutamento e a seleção para colocar aquela pessoa no cargo, tá? Então o salário é fixo pelo cargo, ok? Pela função da pessoa, tá bom? Na letra B a gente tem remuneração definida pelo tempo de trabalho, por isso que eu falei que algumas empresas usam um combinado disso aí. Pode ser isso junto, né? Já viram aqueles salários que é por cargo? Normalmente no serviço público ainda é assim, né? É por cargo e pelo tempo de trabalho, né? E com o tempo, esse tempo de trabalho no serviço público, ele foi substituído por desempenho no cargo, tá? A pessoa vai aumentando um pouco o salário de acordo com o desempenho no cargo, mas também não deixa de ter a ver com o tempo, porque ela só é avaliada, o desempenho dela só é avaliado de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, tá? Então, remuneração definida pelo tempo de trabalho. Como seria isso, professora? Se a pessoa tem 5 anos de empresa, ela ganha tanto. Se a pessoa tem 10 anos de empresa, ela ganha tanto. Mas, sinceramente, eu só vi esse tipo de salário ser trabalhado junto com esse aqui, tá? Não separado. A gente às vezes fala assim, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com algumas pesquisas. Vou falar aqui a diferença de homens e mulheres. A gente sabe que ainda tem essa diferença salarial, mas a gente tem que ter muito cuidado quando uma pesquisa fala assim: na mesma empresa os homens ganham mais do que as mulheres. A gente tem que ter cuidado porque existem muitas variáveis que podem estar no meio disso aí, naquela política salarial da empresa. Não é justo a gente falar isso sem a gente conhecer a política salarial da empresa, tá? Pode ser? Pode ser. É errado? É errado. Mas pode ser também que, será que os homens daquela empresa não estão ali há mais tempo que as mulheres? Porque às vezes o tempo de trabalho faz diferença. Assim, muito errado existir a diferença salarial por gênero, tá? Muito errado. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: a gente, como profissional de administração, a gente tem que avaliar a política da empresa. Vou dar outro exemplo. Quando você fala assim, mas o analista financeiro daquela empresa, eu tenho 5 analistas financeiros. Como pode? Tenho 5 analistas financeiros do nível sênior, tá? Que é aquele mais experiente,
homens e mulheres, tenho 5 analistas financeiros do nível sênior, homens e mulheres, e eles não têm salários iguais. Por quê? Porque às vezes não é fixo por cargo, às vezes tem o quesito tempo de trabalho na remuneração, às vezes também tem o quesito qualificação dentro da remuneração, e às vezes também tem o quesito escolaridade, qualificação e capacitação, né, que são coisas diferentes. Tem o quesito, uma é escolaridade, o outro são os cursos de capacitação, tá? Então vocês estão vendo que o tipo de salário pode variar muito. Isso aqui, gente, é só assim que a gente encontra nos livros, no apanhado de livros, que você não tem que decorar, você tem que entender para poder diferenciar se um dia isso cair numa prova, ou se um dia você precisar realmente trabalhar com isso, né? Porque é para isso que vocês estão estudando. Então você tem que saber, pelas palavras, entender um pouco aquilo ali para diferenciar. Essas nomenclaturas não são regras absolutas, você pode ver outras, tá? Outros tipos de salário. Remuneração definida por prêmio de produção, isso aqui a gente vê muito na indústria, tá? De novo, salário combinado. O operador da máquina tal, ele ganha X, mas se aquele grupo produzir mais, ele vai ter prêmio, ou ele individual ou o grupo vai ter o prêmio de produção, tá? Pode ser também, professora, que ele seja remunerado somente pelo prêmio da produção, somente pelo fator produção, produz mais, ganha mais, produz menos, ganha menos. Pode ser que, dependendo do que eu falei para vocês, dependendo da política salarial da empresa, pode acontecer. É muito difícil ser só por isso. Geralmente é um combinado disso com isso. Já esse aqui é muito fácil a gente ver. Quem já trabalhou em loja de roupa sabe bem disso. Remuneração definida apenas pelas vendas, né? Na minha época de adolescente, eu tinha os primos que precisavam ganhar dinheiro, né? Então eles começaram a cedo ir para a loja de roupa. E eu lembro que naquela época, gente, era legal porque tinha um salário fixo para o vendedor e ainda tinha a comissão, ou seja, você vendeu, você tem um percentual de acordo com o valor que você vendeu, tá? Então você tinha o seu salário e tinha mais a comissão. Com o tempo isso mudou muito e várias lojas passaram a pagar somente a comissão. Então, se você não vendeu nada, você não ganha nada. É muito complicado, né? Você passar o mês todo trabalhar. Mas, assim, é um incentivo para vender, porque também o vendedor está ali para cumprir a sua função. Eu falo sempre para os meus alunos que a gente precisa pensar como consumidor. Ser administrador é difícil, a gente precisa pensar como consumidor, a gente precisa pensar como cliente, a gente precisa pensar como cidadão, a gente precisa pensar como pessoa, mas a gente também tem que se colocar no lado do empregador. Tá? Então é muito complicado, assim, a sua função é vendedor, você passou o mês todo lá, você não vendeu nada, né? Então o que você está fazendo lá? Não vendeu nada? Pode acontecer por N motivo, mas você não vendeu nada, então o que você vai ganhar? Nada. É muito duro isso, é muito complicado isso, mas é uma realidade. Tem lugares que pelo menos pagam a passagem, né, e a alimentação da pessoa, para ela não gastar no próprio bolso. Mas existem empregos, existem trabalhos que realmente a pessoa, ela, se não vender, ela não ganha nada. E até o deslocamento dela é pago por ela mesma. Então isso é muito difícil, né? Um exemplo é o corretor de imóveis. Corretor de imóveis, você pensa assim, pô, mas o cara ganha um percentual legal do que ele vende. Legal, né? Com uma venda só ganhou um bom dinheiro. Mas se ele não vendeu nada, será que a imobiliária paga a gasolina dele, né, o combustível para se deslocar e mostrar um imóvel para um cliente? Por isso que quando a gente é cliente, a gente tem que ter muito cuidado também. Se a gente realmente... Eu vou falando várias coisas assim do mundo da administração para vocês começarem a pensar de forma administrativa, ter o pensamento administrativo, tá? É muito complicado a gente, como cliente também, marcar com o corretor, a gente não ia. O cara foi lá, gastou o combustível dele, a gente já sabia que não ia querer, né? Por que a gente não desmarca? A gente tem que agir de forma honesta. Então, o pensamento administrativo, gente, tanto
o nível médio, o nível superior, vários níveis de escolaridade, a pessoa com pensamento administrativo, e às vezes a pessoa nem estuda administração e já tem esse pensamento administrativo. A gente tem que pensar em todos os lados, nos gastos, e o gasto às vezes não é só com dinheiro, com saúde, com tempo, tá? Então, seguindo, remuneração composta de participação nos lucros. Aí a gente pode ver também um combinado, né? Tem algumas empresas que têm combinado esse com esse, né? Ah, a empresa lucrou, então cada funcionário vai ganhar 1% daquele lucro ou menos. Dependendo do tamanho da empresa, já é bastante coisa, né? Normalmente isso vem no final do ano, porque ela tem que apurar todo o resultado. Já pensou, aí todo mundo fala, poxa, muito legal, ok, muito legal. Mas já pensou se a empresa dividisse com você? Aí agora eu vou falar do lado do empregador, tá? Já pensou se a empresa dividisse com você também o prejuízo? Se ela teve prejuízo naquele ano, ao invés dela dividir os lucros com você, ela vai dividir o prejuízo? A gente só pensa no lado do empregado, né? Mas é o que eu falo, pensamento administrativo, a gente também tem que pensar, dos dois lados para ver um equilíbrio. A gente também tem que pensar do lado do empregador. Então, existe esse tipo de salário? Existe, com participação nos lucros. É claro que ele não vai ser sozinho, né? Vai ser um combinado de alguma coisa junto, pode ser esse com esse, esse com esse com esse, tá? E por último, a gente tem a remuneração por competências, que está muito em moda, mas é uma moda muito difícil de se colocar em prática, apesar de eu achar muito legal e muito válido. Por que é difícil, professora? Porque a empresa tem que estar preparada, gente. Antes dela propor remunerar, eu vou dar o exemplo para vocês entenderem melhor. Quando ela se propõe a remunerar os seus empregados por competências, ela tem que estar preparada para avaliar primeiro, tá? Vamos num exemplo bem simples, voltando ao nosso exemplo do mercado, ok? Vamos supor que eu tenho um mercado grande, eu tenho 5 operadores de caixa, tá? Do caixa lá do mercado. Tenho 5, mas o salário vai ser fixo? Não. Ok? Vamos supor que eu tenho um salário base e se vamos lá, são 3 homens operadores de caixa, do caixa. O salário é fixo, eu tenho salário base, mas eu quero remunerá-los por competências. Então, assim, se o cara conseguir atender aí número X por hora de pessoas passarem pelo caixa dele, ele vai ganhar tanto a mais, tá? Se o cara também conseguir passar tantos reais, porque assim, você entende que uma coisa é o número de pessoas passando pelo caixa, outra coisa é se eu tiver com a compra do mês passando no caixa, vocês entendem que eu vou demorar muito mais tempo e aquela compra vai ser muito maior. Outra coisa é a pessoa, eu atendo 20 pessoas, sendo que 15 foram com 2 itens. Aí é fácil você atender 20 pessoas. E se aquelas 20 pessoas forem pessoas com compras acima de 300 reais? Hoje não dá tanta coisa assim, né? 300 reais no mercado. Mas antigamente dá, vamos lá. Uma pessoa com uma compra acima de 700 reais, é um carrinho cheio, né? Poxa, aí é difícil você atender 20 no mesmo tempo que aquele que atendeu menos, né? Então vamos supor que, além disso, além de eu remunerar um salário, também dar um plus no salário dele, por quantidade de pessoas atendidas por hora, eu também vou remunerar por quantidade de valores, né? O quanto de valores ou a quantidade de itens que ele passou no caixa por hora. Aí ele vai ganhar algo a mais. Ou então, vou falar para vocês também, se ele receber elogios, se a empresa tiver essa política, né, de reclamação, elogio, se ele receber tantos elogios, se o caixa receber tantos elogios por dia, ele vai receber algo a mais. Quer ver outra coisa? Se o caixa tiver
um cursinho básico de matemática financeira, tá? Então ele vai receber algo a mais. Então a remuneração de competências, por competências, ela é composta por vários itens do que a pessoa sabe fazer, do que ela consegue fazer, das habilidades dela. É bem legal porque você não iguala todo mundo igual a remuneração por cargos, porque acaba que o funcionário mais comprometido, tá? Mais eficiente, eficaz, ele vai ser mais bem remunerado. É uma remuneração mais justa, talvez, né? Dependendo do contexto, se todos estiverem psicologicamente iguais, é uma remuneração mais justa? É. Porque já pensou, o cara trabalha dessa e ganha a mesma coisa, o que a gente vê bastante nas empresas, né? Tanto públicas como privadas. O cara trabalhou bastante e vai ganhar a mesma coisa que o cara que ficou na moleza, enrolou, fingiu que trabalhou, no final do dia entregou um pouquinho, né? Ele vai receber a mesma coisa. E aí o cara que é mais proativo, né? O cara vai ser, vamos falar, um ser humano, pessoa mais proativo, poxa, vai se desestimulando, né? Poxa, como é que eu ganho a mesma coisa que aquele ali? Vocês entendem? A remuneração por competências é muito legal. Mas vocês entendem também que a empresa precisa estar preparada porque ela precisa avaliar os funcionários. Ela vai precisar de um baremo, ou seja, um checklist para avaliar aquele funcionário, para ver em que nível ele se encontra de salário para poder remunerar. Vai ter que estar disposta a modificar aquilo, se a pessoa também modificar o seu modo de ser, ou modificar a sua escolaridade. Tá? É muito legal. Tem muita empresa colocando isso em prática, tá, gente? Mas ela precisa estar preparada. E outra coisa, a avaliação precisa ser imparcial. Não adianta também a gente fazer isso aqui e a gente tiver uma avaliação assim, aquele é mais meu amigo, então vou enquadrar ele no salário maior. Não dá, né, gente? A gente tem que ser justo, certo? Por isso que a empresa tem que estar, isso que eu estou falando, tem que estar preparada para isso aqui. Ok? Então esses são os tipos de salário que eu queria falar com vocês. Agora eu vou falar sobre benefícios.